quero mostrar para vocês como é que a gente tem que interpretar essa união dos furos, né? O material vai estar lá, mas eu prefiro explicar com um exercício que foi motivo de uma prova. Então vai ter um elemento, é uma viga U, essa viga U vai estar parafusada numa outra, não é? Então nós vamos calcular a resistência dessa viga U, resistência desse outro elemento, né? Fixação, e a resistência dos parafusos, para saber quanto resiste essa união. Às vezes, né, a viga suporta, sei lá, 100 kN, mas a união suporta 50. Então não adianta ter uma viga superdimensionada, né, para uma união frágil, né, ou vice-versa, né, superdimensionar. Então, por isso tem que ser calculado. Esse é o trabalho do projeto de vocês. Deixa eu mostrar para quem está aqui, né? Se chegar mais alguém. Eu não tenho o perfil original aqui, né? Mas esse perfil, tá vendo? Isso aqui é uma viga, vai para lá, né? Uma viga, certo? Vai para lá, né? Aqui atrás eu vou ter o que a gente chama um elemento de fixação, né? Assim, ó, o C. Né? Esse aqui, né? E aqui eu tenho os furos, tá certo? Tá mal desenhado, mas para poder resolver, né? Então, é assim. O que a gente chama de área bruta, né? Área bruta seria a área, tá vendo? Ó, onde não existe furo, né? Isso aqui é a área bruta, tá certo? É a área da seção transversal, né? Onde não há furos. É difícil de calcular? Não é. Tem que prestar algumas atenções, né? Por quê? Eu tenho, olha, esse retângulo aqui, a área do retângulo é bem simples, né? Tá certo? Depois eu tenho mais esse retângulo, mais esse retângulo. Mesa superior, mesa inferior. Então, veja, aqui eu tenho 40 total de mesa, mais esse retângulo é 40 menos essa espessura. Outra coisa que eu não mostro, que tanto na literatura do Fonseca quanto nas outras, chama a espessura de S, né? Não de E, né? Chama a espessura de S. Então, tem que tomar cuidado com a parte da nomenclatura, né? Então, a área bruta seria essa área, né, a área transversal do perfil sem o furo. Isso é a área bruta. Como é que eu calculo? Eu pego a largura bruta. O que é a largura bruta, né? Esse pedaço, mais esse pedaço, mais esse, né? Largura bruta. Nesse caso é 100, né? Tá? 100, que é daqui até aqui, mais 2 vezes 40, que é esse, mais esse, menos a espessura, é esse quadrado, tá certo? Então, a largura é esse aqui, 100, mais esse daqui, 35 mais 35. Então, a largura vezes a espessura, eu vou ter a área bruta, ground, né? G, né? AG. A de área e G de bruta, né? Tá bom? Aí vamos calcular a área da seção bruta. Mas a aula de hoje não é para calcular a resistência, não. A aula de hoje é para calcular, para a gente entender o que é a área bruta, o que é a área líquida. Então, de novo, né? A área bruta seria a área, né? Uma área na seção aqui, ó. Uma área na seção, tá certo? Onde não tem furos. Eu olhando isso aqui de lado, seria essa área aqui, ó. Né? Seria a área compreendida dessa seção transversal de hoje. Então, veja, já entendemos o que é área bruta. Aí vamos para a tal da área líquida, né? A área líquida seria a área onde eu tenho os parafusos, né? Veja, se eu fizer um corte, opa. Se eu fizer um corte aqui, olha, transversal, aqui, ó,
vai passar por 2 furos, né? Porém, né, se eu fizer um corte aqui, para cá, olha, também passa por 2 furos. Porém, a área que eu vou ter aqui, mais essa área, né, é diferente dessa, mais essa, mais essa. Então, veja, aqui eu tenho essa possibilidade, tenho essa possibilidade e ainda vou pôr em vermelho aqui, ó. Essa outra possibilidade, olha, aqui, para cá e para cá. Então, eu tenho 3 possibilidades. Possibilidade 1, transversal direto. 2, que pega 3 furos, né? Desculpa. 2, que pega 2 furos. E 3, que pega esses 3 furos. Então, vamos ver como é que fica. Isso eu chamo de área líquida, né? Eu fiz um desenho aqui, olha. Está mais fácil de entender. Veja, o que eu fiz aqui, olha. Está vendo esse corte, né? Vocês... Ó, eu fiz um corte aqui, né? Estou supondo que ela vai romper aqui, né? Então, o que vai sobrar? Qual é a área, né, de material que eu tenho? Eu tenho essa área aqui, certo? Até aqui. Opa, para no furo. Mais essa área aqui. Essa área. Que é diferente daquela área da seção bruta. Então, na verdade, eu tenho a área bruta menos a área relativa a esses 2 furos. E como é que o Fonseca indica fazer, que eu recomendo fazer? Eu pego a largura bruta, BG, né? Largura bruta, tá? Tá lá, ó, 170. Por quê? Eu tenho 100 daqui até aqui, mais 35 dá 170, a largura bruta. Eu tenho ainda, né, os furos. Eu tenho 2 furos, e existe uma fórmula para calcular a largura desses furos. Aqui, olha, é um furo para rosca de 12 milímetros. 12 milímetros. Isso eu vou gravar e eu coloco para vocês. Fica mais fácil para vocês verem. Né? E 3,5, que é a folga, porque o parafuso não entra prensado, ele entra com uma determinada folga. Essa folga é provocada pela própria broca na hora que fura. Inclusive, esse furo normalmente é ovalizado, não é 100% cilíndrico, mas não vou entrar em detalhe técnico agora. Então, se eu tirar da largura bruta os buracos dos furos, né? Buracos, entre aspas, do furo, eu vou ter o que a gente chama de largura líquida, né? E essa largura líquida que vai apresentar resistência à tração. Então, veja, essa largura líquida, né? Nesse caso com 2 furos, transversal, é uma área de 675 milímetros, porque a largura é 139, vezes 5 da espessura da chapa, vai dar, então isso aqui dá 675 milímetro quadrado. Precisa tomar cuidado, porque a unidade aqui é milímetro, vai entrar centímetro, vai entrar metro, converter, a gente costuma errar. Então, veja, aonde tem 2 furos, para efeito de cálculo, eu vou considerar uma área de 775 milímetros, que vocês vão aprender a calcular. Bom, existe outra possibilidade, vamos mais para frente. Né? A outra possibilidade é se eu fizesse o corte, né, passando por esse furo e descendo aqui. Ia ter essa característica aqui, olha, o corte, percebe? Então eu vou ter essa área, mais essa área dos 2 furos, mais essa área. Mas, Paulão, quando eu corto reto, eu também tenho essa área entre 2 furos. Porém, a área, quando eu corto reto, né, refere-se a essa área aqui, ó, que é diferente dessa área.
Tá bom? Ah, mas ela é menor, mas eu tenho mais aqui. Bom, elas são diferentes. Da mesma maneira, eu vou calcular a largura bruta, que é a mesma, 170, porque o perfil é o mesmo. Eu tenho dois furos, que é igual também, 31. Nós calculamos no anterior, pois. Porém, eu vou ter que fazer um acréscimo em função dessa inclinação aqui, olha. Né? Dessa inclinação, porque ele ganha um pouco mais de material. Então, eu vou diminuir, né, o buraco, nossa, é feio falar isso, dos furos, tá certo? O vazio dos furos, mas vou acrescentar o que ele ganha, em que o autor chama de zigue-zague, né? Que vai, ó, aqui, ó, zigue-zague, vai para lá, né? Nesse caso vai só para lá. No próximo vai para lá e vai vir para cá, né? Mas nesse caso vai só zigue, né? Vai para lá. Eu vou ter um acréscimo. Esse acréscimo é calculado em função das distâncias horizontal e transversal do furo. Bom, não se afobem, nós vamos ver isso na próxima aula. Bom, calculando, nesse caso, vai dar um comprimento de... Opa, vamos lá. Veja, nesse caso, né, essa área nova agora vai dar uma área maior que a anterior. Lembra da anterior? 675 milímetros quadrados. Esse caso aumentou mais a área para efeito do cálculo da resistência. Aumentou um pouco mais, percebe não? O anterior eu tinha 675 milímetros, essa aqui eu tenho 882 milímetros, né? Para efeito de cálculo. Então, eu tenho que imaginar quais são as possibilidades, né? Onde vai quebrar, onde vai rachar, onde vai trincar. Né? Ela pode trincar transversalmente na área bruta, né? Pode romper transversalmente em dois furos, pode quebrar entre esses dois furos e ainda uma terceira possibilidade, né? Uma terceira possibilidade que é essa daqui, ó, né? Tá vendo? Ó? A seção 3. O que acontece na seção 3? Na seção 3, né? A gente imagina uma ruptura assim, ó, passando por esse furo, passando por esse furo, por esse furo e por esse furo. Né? Então, eu vou ter essa área, mais essa área, que é fácil, né? Porém, eu vou ter mais essa área inclinada e a área de baixo aqui também inclinada. Percebe? Então, da área bruta, eu vou ter que tirar os furos, né? E acrescentar esse tal de zigue-zague. Então, como é que ficaria isso daqui? Como é que ficaria? Vamos lá. Como é que ficaria? Então, teria, bom, de novo, a largura bruta é a mesma, 170, não é? Só que agora eu tenho 3 furos, eu tenho que tirar, diminuir, né? Diminuir, né? Menos 3 furos, porque agora passa por 3 furos. 1, 2, 3. Né? Eu tenho que diminuir esses buracos. Então eu tiro o espaço referente a esses 3 furos, que nesse caso vai dar 46,5 milímetros. Nesse caso é linear. Né? Então eu vou ter um acréscimo agora dessa área inclinada e da área de baixo inclinada aqui. Né? Está aqui o acréscimo. Né? O acréscimo vou ter 2. Né? Um acréscimo em cima e um embaixo. Ó. Um em cima e um embaixo. Certo? Tá? E isso daí vai dar uma largura líquida de 198 milímetros. E, consequência, uma área líquida, N de net. É anglicismo, né? Eu não gosto, mas infelizmente é assim que tem nos livros, a maior parte do livro é traduzido, então a área líquida. Se você não lembrar, escreva área líquida, área bruta, né? Escreva. Bom, área com furo, área sem furo. Eu vou entender, sem problema. E veja que aqui, olha, dá uma área muito maior. Inicialmente eu tinha 675 milímetros quadrados, depois 800, eu não lembro, né? 850 milímetros quadrados, né? E essa daqui vai ser uma área, ó,
900. Para efeito de cálculo, a área mais frágil, né, seria, vamos lá, Paulão, a área mais frágil seria aquela primeira, né, transversal com 2 furos, tá certo? A tendência à ruptura, para efeito de cálculo, conforme a NBR, seria aquela primeira seção transversal que possui uma área líquida de 675 milímetros quadrados. Bom, o que é importante na aula de hoje? Essas contas todas aqui, ó, nós vamos ver, rever. Existe ela detalhada no livro do Fonseca. Vamos lá. Então, veja, tem muito mais matéria. Não se assuste com essa parte do cálculo. Calma, né? Calma. Vou falar sobre isso a aula que vem. Vou colocar um vídeo calculando isso daí, mostrando passo a passo como é que faz. Vocês vão ter condição de estudar. Belezinha, né? Então, veja. Nós falamos do elemento de fixação. Pode ser, para nós, né? Fura com parafuso, rebite ou soldado. Nós vamos dar uma atenção especial agora para parafuso, não é? Então, o número de parafusos, a quantidade de chapa influencia. O furo também. E para fazer essas contas, para fazer esse cálculo com os parafusos dessa união, né? E no livro do... trata de elemento sujeito à tração, que eu mostrei para vocês, né? Eu tenho que considerar o que é a área bruta e o que são áreas líquidas. Então, esse foi o objeto, né, da explanação online.